Estamos começando mais um programa Câmara Entrevista. E hoje nós convidamos o diretor da Santa Casa, Sr. Jean Novelli, que aceitou o nosso convite e nós vamos trazer para vocês as informações da situação da cidade de Lins referente à contaminação da Covid-19, que está acontecendo também em toda a região, no estado e no país. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço porque eu sei que a agenda está bem apertada, mas é importante a gente falar sobre isso para a população, né? Obrigado, Patrícia, pelo convite, né, e poder estar nesse canal de comunicação tão importante, estar falando um pouco do que está acontecendo no nosso dia a dia lá. Essa semana nós tivemos a notícia de que foram mudadas algumas regras referentes à visita na Santa Casa de Lins. Primeiro momento na UTI e depois em todo o hospital. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que aconteceu e qual foi as medidas tomadas para diminuir o contato da Covid-19. Sim, a gente teve podemos chamar de um pequeno surto dentro da UTI, né? Que nós tivemos 5 casos positivos de pacientes e um caso de um funcionário. E aí a gente tomou uma medida de restringir, porque lá são 2 horários de visita. O período da tarde, que é onde o médico conversa com a família e vai dando o prognóstico, né, do dia a dia do familiar, e o da noite, que não tem essa conversa com o médico, é mais o familiar com o paciente. Então essa da noite, a gente, num primeiro momento, quando nós percebemos essa contaminação, a gente cancelou essa visita da noite, deixamos só a do dia, onde o médico passa o boletim, né, para a família. Só que na sexta-feira, né, tivemos uma reunião, fizemos essa medida junto com a vigilância sanitária. Na segunda-feira tivemos uma outra reunião na prefeitura e tomamos uma decisão mais restritiva, vamos dizer assim, né. Então nós cancelamos também a visita do dia, mudamos o sistema de informação do médico com o familiar, né, que é ou por vídeo ou por telefone. Então hoje o boletim está sendo passado dessa forma, né, via telefone ou até fazer uma vídeo, uma chamada mostrando ali o parente, né, o familiar. E depois tivemos alguns casos também no quinto andar, que é a enfermaria, que é a parte clínica do hospital. Graças a Deus não tinha funcionário testado positivo, né? Então a gente conseguiu fazer um remanejamento, porque o funcionário que atende o Covid, ele não pode atender o outro paciente. Então tivemos que mudar toda a escala da assistência do hospital para a gente poder atender esse pessoal que está isolado, porque não temos isolamento só de Covid, né? Tem de tuberculose, de outras doenças também. Então tivemos que ajustar toda a escala. Ainda foi possível fazer esse ajuste porque a gente está com pouco afastamento, né? No mês passado tivemos 19 afastamentos por Covid. É um número alto, né? Então esse mês não tivemos essa quantidade ainda de afastamento, então conseguimos fazer toda essa mudança de escala, remanejar os pacientes, separar os pacientes internados com Covid. Hoje a gente tem 2 em enfermaria e temos um na UTI, no isolamento da UTI. E vale ressaltar que os pacientes, eles podem ter acompanhantes. Sim. É isso? Sim, o que estão na enfermaria, principalmente o idoso, é obrigatório ter acompanhante, né? Criança, idoso. Isso, são obrigados a ter acompanhante, então a gente fez um trabalho também com acompanhante. Então, começa no pronto-socorro esse trabalho do paciente que vai subir para a internação. Aí ali a gente já faz o teste, verifica a carteira de vacinação, não está subindo nenhum acompanhante sem a apresentação da carteirinha de vacinação e o teste negativo. E aí a gente pede para não trocar o acompanhante. Sim. Tem a troca do turno do dia com o turno da noite, mas não ficar cada dia porque aí a gente não tem, assim, estamos com uma demanda de teste boa, temos uma oferta de teste também, a prefeitura está abastecendo o hospital de teste, mas tem limite, né? Sim, não dá então para ficar... todo acompanhante passa por essa triagem, faz o teste da Covid antes de subir e tem esse acompanhamento. Isso. Às vezes, nas redes sociais, a gente acompanha e aí surge às vezes algum questionamento justamente porque não estão sendo, não tem no momento casos tão graves como tinha quando não tinha vacina. Mas é importante ressaltar que não é somente pela gravidade dos casos, mas sim pelo número de leitos, já que a Santa Casa tem de toda a região, né? Exatamente, porque a partir do momento que tem uma pessoa com Covid, ela tem que ser isolada, né? Aí você tem que isolar as mulheres e os homens em quartos separados, né? Então,
a gente perde leito pro eletivo, né? Para quem vai fazer uma cirurgia. Então, a gente estava até, inclusive, participando do mutirão do Estado, né? O Estado está com 65 mil cirurgias em fila. Aí pediu ajuda para os hospitais filantrópicos, para os hospitais do próprio Estado, para dar uma desafogada nessa fila. A gente tem a nossa fila, está em torno de 120 cirurgias, né? A gente, na semana passada, nós fizemos 10 cirurgias desse mutirão, estava mais ou menos nesse ritmo, de 10 a 12 cirurgias na semana. Só que não tinha leito para pôr, né? A gente tem que preservar leitos, dependendo do tipo de cirurgia, até da UTI, né? O médico, ele acaba, dependendo do tamanho da cirurgia, ele acaba reservando um leito da UTI. Então, hoje a gente está com os 10 leitos da UTI ocupados. Hoje a gente não tem leito da UTI. Mas da enfermaria, a gente teve que dar uma segurada nesse mutirão e na continuidade das cirurgias eletivas em função de todas essas pessoas que estão em isolamento, né? E é assim, um sistema em cadeia, porque você começa numa ponta aqui, às vezes com esse paciente da Covid, e vai refletir, às vezes, naquele paciente que está esperando essa cirurgia sair, até mesmo para poder se livrar daquele problema de saúde e voltar à sua vida normal e que não consegue por conta, né, da demanda. Exatamente. A gente tem limite de leito, né? Não dá para simplesmente ficar colocando cama. Tem um espaçamento que tem que ter entre uma cama e outra, tudo isso. Então, o grande problema é, claro, que hoje está menos grave, né, do que no ano passado, né, que teve toda aquela complicação e o número de mortes que tiveram, né? Mas não é só isso, né? Não é só a gravidade da doença, tem toda essa logística dentro do hospital. Então a gente tem que controlar para reduzir a quantidade, voltar a ter os leitos disponíveis para voltar com o mutirão, voltar com as visitas. A previsão, isso é uma previsão, a gente vai estar analisando no dia a dia. A gente está conseguindo segurar. É o final do mês. E, diante dessa situação, para poder voltar a liberar as visitas. Exato. E eu gostaria que o senhor explicasse, que era uma dúvida que até mesmo a gente conversou aqui antes de começar, em relação aos recursos que vêm para a Santa Casa de Lins. Como que é calculado esse recurso? É por indivíduo ou pela estrutura da Santa Casa? Como que funciona? O recurso são convênios com o governo federal e com o governo estadual, que vem tudo atrás do município, né? Através do município, né? Esses convênios, eles são em função das quantidades de leitos que o hospital tem, né? São 10 leitos de UTI geral, são 9 leitos de neonatal, né? São 25 leitos de enfermaria no 5º andar, são 25 leitos de enfermaria no 4º andar. Leito SUS, né? Porque tem os leitos particulares também para os convênios, né? Que não são muitos, são poucos. Mas a verba vem em função disso e da especialidade que o hospital atende. Hoje, a Santa Casa de Lins, ela tem a especialidade de alta complexidade, que é a neurocirurgia, a neonatal, que faz parte da rede cegonha, também é uma complexidade, é uma alta complexidade, e a ortopedia, que é média complexidade, né? Então, em função dessas especialidades que o hospital atende e do número de leitos, o recurso que chega, né? A conta bate? Não bate. E esses recursos, eles estão eles não se alteram, né, de acordo com a quantidade de atendimento que faz. É um recurso fixo. De quando ele é renovado, ou ele é revisto, ou não, isso não acontece? Assim, desde 2015 eu tenho certeza que não tem mudança. O que tem é um acréscimo, que nem o governo federal agora, ele reverteu 2 leitos de UTI Covid para leitos de UTI geral, né? Então a gente está recebendo mais esses 2 leitos, né, que a gente tinha 8 leitos de UTI cadastrado no SUS. Agora nós temos os 10 leitos cadastrados. 10 leitos de UTI. E em relação a esse atendimento que a Santa Casa faz, que não é só para a cidade de Lins, né? A Santa Casa que atende aí todo o entorno, e como fica a participação dos municípios referentes à colaboração com a Santa Casa de Lins? São 8 municípios contando com Lins, né? Então, Sabino, Guaiçara, Promissão, Cafelândia, Urupa, Ungaí, Getulina e Lins. É próximo a 170 mil habitantes, né, a população que a gente tem nessas cidades aí, pelo último censo do IBGE. A gente tem uma verba que vem do governo,
tornando a Santa Casa essa referência dessa micro-região. Sim. Então a gente tem um recebível, em função disso que dá 243 mil mês, é um valor que é para o atendimento da urgência e emergência, algumas especialidades e retaguarda da urgência e emergência, né? Que é para atender todos esses municípios. Mas isso foi pactuado num quantitativo, né? Tem um quantitativo que representa esse valor. Isso em 2011, foi revisto em 2017, que tinha uma parte de obstetra que era atendida em promissão e foi transferido para cá, né? Então foi acrescentado esse valor dentro desse pacote em 2017. Mas ele não tem alteração. Só que o quantitativo aumentou. Sim. Né? Então a gente tem um valor fixo de recebimento com um quantitativo 30% maior, 27% a 30% maior. Né? Então por isso que a gente está sempre conversando com os prefeitos, pedindo ajuda dos prefeitos. Tem várias maneiras de ajudar, né? Sim. Tem prefeito que ajuda numa festa, tem prefeito que ajuda com dinheiro. Então a gente está sempre, isso é uma necessidade do hospital, estamos sempre aí pedindo ajuda para cidades vizinhas, inclusive para Lins também. E esse atendimento que, diante da situação que o país todo viveu devido à pandemia, muita gente perdeu os convênios particulares, né? Não consegue mais arcar com os custos dos convênios e aí acabam também migrando para o SUS, né, para a saúde pública e vão ser atendidos ali na Santa Casa. Como está essa situação? Percebe-se esse aumento, essa migração das pessoas do particular para o SUS? Sim, isso aí tá bem claro para a gente, né? Porque a gente recebe quase toda semana a visita dessas clínicas populares, né? Que acaba absorvendo o paciente que estava num convênio que tem hospital, né? Os dois convênios particulares que tem na região, né? Então, hoje um convênio R$ 1.200 a R$ 1.500 mês, uma família de 3, 4 pessoas. Sim. Então, hoje o pessoal está sentindo dificuldade de conseguir bancar esse valor. Então, muitos cancelaram. No caso da Santa Casa de Lins, o aumento é de 30%. Né? É esse o número que a gente está sentindo. É um número alto, né? Que nem esses convênios populares, eles acabam ajudando em relação às consultas... ambulatorial. Mas na hora que precisa de uma internação ou algum procedimento, vai acabar procurando aí um hospital público, até mesmo a Santa Casa de Lins. Essa é a negociação que a gente está fazendo com eles, né? Porque hoje acaba que o paciente entra via SUS. Né? Ele faz ele vai nessa clínica popular, né? Faz a consulta médica, e se ele precisar de algum exame mais específico, ele tem condições nessa clínica de fazer, né? Mas alguns eles não têm. Acaba indo para a Santa Casa via SUS. Agora, se ele precisa de uma cirurgia ou de uma internação, também entra via SUS. Então, é essa negociação que a gente está fazendo com essas empresas. De fechar pacotes, né? De fechar pacotes com eles. É importante a gente trazer esses assuntos para que a população entenda que a Santa Casa é uma verdadeira empresa, né? Sim. Os custos com medicação, com atendimento. Existe por trás do atendimento humano uma conta de matemática, né? Para poder conseguir atender essa pessoa e custear e bancar esse custo desse paciente. Um paciente hoje, por exemplo, na UTI, uma UTI Covid em caso grave, vai custar quanto, mais ou menos? 2.000 por dia. É um número médio. R$2.000 por dia. Ele custaria... Ali está toda a parte de alimentação, a parte de consumos de materiais e medicamentos, a parte de médico, de assistência. Uma UTI hoje adulta é R$2.000 por dia. Quantos leitos a Santa Casa tem? Total dá 107. 107 leitos? 107. Não todo o SUS, né? Que a gente tem leitos particulares também, mas total 107. SUS 67. E o número de funcionários? Funcionário a gente tem 410 funcionários, fora os médicos. Os médicos todos são PJ, né? Em termos de funcionário, que é toda assistência, pessoal da limpeza, da lavanderia, da cozinha, pessoal de almoxarifado, administrativo, recepção, né? Todo esse serviço social, chega nesse número de 410 funcionários.
E diante desse contexto, nós estamos aqui justamente para pedir a colaboração da população em relação à Covid-19, porque ainda não acabou. A Covid, infelizmente, eu acredito que ainda por um longo período vai fazer parte desse novo normal, e é preciso que as pessoas se conscientizem, né? E principalmente, mesmo não sendo mais obrigatório, mas eu sou a favor da máscara em alguns lugares. Eu acredito que tem que ter esse bom senso, para que a gente também consiga pensar na gente, mas pensar no outro, porque a ponta começa, como a gente falou, na Covid, e vai interferir, às vezes, numa cirurgia de emergência ou numa situação que não tem um leito, às vezes, para socorrer, né? Exato. A gente hoje, voltando um pouco a falar do SUS, a gente, em termos de porta de entrada, que é o pronto-socorro, é 95% SUS. E a parte de eletiva, ambulatorial, mais ou menos 85%, 86%. Então, em média, a gente tem 88% SUS de atendimento, em média, né? E assim, para o hospital se manter filantrópico, por legislação, seria até 60%, mas a gente tem uns convênios que exigem 80% de atendimento SUS. Então a gente tem limite, porque muitas pessoas chegam para mim e falam assim, pô, por que vocês não abrem um convênio próprio, né? Não é tão simples assim, né? Que a gente tem esse limite de atendimento de particular. Porque a maior parte dos leitos que a gente tem no hospital, eles são SUS. Então, existiria essa possibilidade, talvez, de transformar num convênio? Teria que ter uma mudança muito estrutural no hospital, né? Porque aí você teria que dividir porta de entrada, em termos de leito também dividir os quartos, né? Hoje, pela quantidade que a gente atende SUS, não teria espaço. A gente não teria espaço. Não tem estrutura, né? Não tem. Física. Exatamente. Aí ele vai acabar ocupando os leitos que são SUS, né? Se a gente aumentar muito o atendimento particular, acaba consumindo o leito que é do SUS. Então, na verdade, a Santa Casa é uma verdadeira mãe, né? Da região, a gente vê. Eu acompanho, às vezes, o trabalho da Santa Casa em algumas páginas das redes sociais de médicos, tudo, e a gente chega a perceber, às vezes, que tem dia que chega a fazer 6 cesáreas, cirurgias duas cirurgias ao mesmo tempo. Então, a gente que está do lado de fora não imagina... acaba nem pensando, talvez, nessa movimentação e nessa grande estrutura que é feita para poder atender a todos, né? A neonatal é um exemplo muito clássico disso, né? Não tem neonatal na região. É o único local, né? Se nasce um prematuro, ele só tem a Santa Casa para estar. Não tem outro local para essa criança, né? E antigamente tinha que deslocar para Bauru, muitas crianças não aguentavam esse transporte. Então, ela tem essa importância dentro da saúde, né, dentro da região. Meus 2 filhos são filhos nasceram prematuros, e no meu primeiro filho, a situação não tinha leito na Santa Casa. Por Deus, se tivesse que se locomover, acho que ele ia para Assis pelo Cross. E aí, no dia que ele nasceu, naqueles minutos, era o Dr. Paulo Imamura, que foi o pediatra dele, e um dos bebês teve alta e conseguiu enviar ele para cá, para a NEL. Então, quer dizer, salva a vida Isso. E para a mãe também, porque a mãe, nessa distância, a família toda sofre, é uma referência, né? Sim. A gente encontra ali pessoas da região toda que dependem da neonatal da Santa Casa de Lins, que é primeira em tratamento, né? Isso mesmo. Então, assim, a gente pede que a gente tenha esse olhar voltado para a Santa Casa de Lins, para o atendimento do SUS, que os governos, né, os municípios entendam que a população acaba que, eu não sei em porcentagem, mas todo dia tem alguém de uma cidade vizinha vindo para ser atendidos na Santa Casa de Lins. Né? São 80 mil atendimentos de pronto-socorro no ano. No ano? Dá uma média aí de 7 mil mês. Só que a gente tem pico de 9 mil, dependendo do mês, né? Tem o mês de frio, que tem mais situação gripal, aumenta os atendimentos, né? Segunda-feira é o dia que tem mais atendimento, chega a atender 350 pessoas no dia. E fim de semana são os dias que tem menos atendimentos, 200, 210. Então, esses são os números de atendimentos, são 780 atendimentos ambulatoriais mensais, a gente tem 200 cirurgias mensais, isso tudo média do ano passado, que ainda estava o Covid no auge, que o pessoal estava evitando ir para o hospital, né? Esse ano a gente está aumentando muito, né? Então esses números que eu estou te passando
é média do ano passado, 2021, Sim. Que já são altos. E para a gente terminar, só para acompanhar aí toda essa situação, eu vou perguntar para o senhor referente à lavanderia da Santa Casa, né? Que é essa situação que a gente acompanha. Realmente o recurso chegou até vocês? Tem algum projeto da reforma da lavanderia? Como que está? Tem os dois, né? O recurso já está no trâmite, né? Porque agora o governo tem um sistema, assim, chama Sem Papel, e ali a gente acompanha todo o andamento do processo, né? Então, está esperando assinar tanto a verba da compra dos equipamentos, que são 5 equipamentos, né? É uma máquina de lavar de 100 quilos, uma de 60, 2 secadoras e uma calandra, né? Que dá mais ou menos R$620 mil esses equipamentos. E a reforma também é uma verba que já veio no passado, que foi feita a reforma do quarto andar, era uma verba casada com reforma de telhado e da lavanderia. Como nós mudamos o projeto, né, porque chegou o Covid nesse período, que é um projeto de 19, né, e chegou o Covid em 20, aí mudou todo o planejamento do hospital, teve que sair correndo para reformar o quarto andar, né, para poder colocar todo o Covid no quarto andar. E aí essa verba, como a gente mudou o projeto da lavanderia, teve umas mudanças, a gente teve que entrar com um novo projeto na vigilância, aprovar o projeto na vigilância, então subiu já no sistema para dar andamento novamente no processo da reforma, né, não dos equipamentos. Os equipamentos já está para assinar. Aí saindo essas duas verbas, a gente já vai dar andamento, já tem a empresa contratada para construir, para reformar, né, no caso. E aí, se Deus quiser, começo do ano que vem, a gente tem uma lavanderia nova lá na Santa Casa. Eu agradeço a sua presença, agradeço por trazer essas informações que são internas, né, até mesmo do dia a dia da gestão da Santa Casa, mas que a população precisa saber para também entender como funciona e colaborar, né? Eu te agradeço, nós estamos com as portas abertas, o senhor pode vir aqui quando precisar e quando quiser, tem um espaço aberto aqui e eu gostaria de agradecer. Obrigado, eu que agradeço o convite para estar conversando com a comunidade, estar explicando o que está acontecendo, né? Que não é simplesmente uma questão de restringir o acesso, né? A gente tem toda a logística interna para poder fazer os outros procedimentos também. Mas eu que agradeço. Obrigado. Este foi o nosso programa Câmara Entrevista e gostaríamos aí de destacar que você que precisa da Santa Casa de Lins, você pode ficar tranquilo que você será atendido e o acompanhante passará por toda a triagem para poder acompanhar o paciente. O momento é de restrição para evitar o aumento do número de contaminações, de internações, até mesmo visando a saúde dessas pessoas que já estão internadas. Aos familiares, tanto da UTI quanto dos leitos, os médicos estão passando boletim por telefone, por videochamada, então a família não vai ficar sem informação do paciente internado. É um momento de colaboração e nós contamos com o apoio de vocês. Muito obrigada e até a próxima!